Às vezes quando eu vejo alguém dizer: ah não, eu saí da igreja, não vou mais, porque os irmãos são falsos. Amados, esta foi uma expressão de um falso cristão. Porque um verdadeiro cristão, ele aprendeu de Cristo a lidar até com quem o trai, com quem o fere, com quem o maltrata. Este não é um campo apenas do erro do outro, é um campo do teu perdão. Neste lugar, nós aprendemos a suportar os outros em suas fraquezas. Aprendemos a olhar para o outro com paciência. Se você está na casa de Deus, nem aprendeu a ser paciente, nem aprendeu a calar para ouvir, para entender, inclusive as debilidades, o que os outros ainda não aprenderam e você já sabe, então você não cresceu. Este lugar não é o céu, é a igreja. No céu entrarão homens como aquele ladrão que recebeu de Jesus a garantia de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a igreja é feita de homens como Paulo, que disse de si mesmo: e eu sou o pior dos pecadores. Então, amados, eu falo isso recordando-me de meu pai, que num domingo como este, por conta de rixas desnecessárias na igreja, ouvimos uma carta sendo lida. Manuel Lufonquenda Roy, a partir de hoje, deixa o altar. Luiz Ernesto Nkanga Lufonquenda deixa a liderança das mulheres. Jorge Batista da Liberdade Neto deixa a liderança da juventude. Uma família inteira, num domingo, deixou de exercer todos os cargos. Uma família fundadora da igreja, juntamente com a liderança. Mas no domingo a seguir, estava meu pai a dizer: todo mundo se prepara, vamos ao culto. Eu não entendi, mas nos escorraçaram no domingo: vamos à igreja. Nós vamos à igreja. E nós fomos à igreja outra vez, sentados aí nos bancos dos disciplinados. E o meu pai hoje é o pastor dessa igreja, que ele colocou fora. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Aprendemos a tratar bem os que nos maltratam, a bendizer o que nos maldizem, a perdoar o que nos ferem. Isso é ser cristão. Essa mensagem de raiva, de ira, de revanche que se prega por ali, nada tem a ver com Cristo, nada tem a ver com o Senhor. Se você vir um cristão, ainda que cita a Bíblia, a expandir ódio, raiva, pode ter certeza que está longe da cruz de Cristo, do Cristo da cruz, do amor de Deus. Amém. Nós não somos dos que matam, nós somos dos que morrem. Nós não somos dos que ferem, nós somos os feridos por amor ao seu nome. Quem pode glorificar ao Cristo da nossa salvação? Aleluia! Glórias a Deus. Por isso eu escolhi ser cristão. Na verdade não escolhi, me escolheram no Cristo dos cristãos. E uma consciência eu tenho: se eu for raivoso, vou ter mágoa. E algumas mulheres são raivosas, têm mágoa até do marido. Só lhe suportam já porque para não me falarem, não vou me autocengar, né? Não, os raivosos se iram, os raivosos se vingam. Os raivosos metem no coração: me fez isso, vou lhe fazer algo pior. Ele me tratou assim, vai ver o que vai lá acontecer. Isso é do raivoso. Você precisa de vacina de raiva. Estás agindo como um cão não vacinado. Não, nós não somos raivosos. Agora, tem um grupo também que são os misericordiosos. Os misericordiosos, quando lhes tratam mal, eles se entristecem e depois eles se lembram da misericórdia e perdoam. Bom grupo, mas ainda não é o melhor. Tem os graciosos. Os graciosos já não se ferem mais. Eles já não têm nada para perdoar porque já não se ferem. Eles ainda oram pelos que lhes crucificam e dizem assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Vê só eles todos inocentes. Não fez por mal. Perdoa. Então eu busquei para mim mesmo todos os dias a inofendibilidade. Já ouviram a inofendibilidade? É uma palavra que não está no dicionário. Um dia podem lutar para colocar.
Diz assim, nosso pastor nos ensinou sobre a inofendibilidade. É a graça de ser inofendível. Já não me ofendo mais com nada, nem ninguém, coisa alguma, nada mais. Porque eu creio que Deus é inofendível. Porque Ele perdoa-nos como quem nunca se irou, nunca se entristeceu. Se alguém está irado com seu marido, hoje mesmo volta alegre para casa. Chega já assim, mãe grande, a dar beijo já. A rasgar o verbo, fala, você é o broto da minha vida. Amém. Te aconteceu que na igreja não aprendi sobre não me vingar. Eu não vou entrar nessa tua guerra aqui. Você me trata mal, eu te trato bem. Você me fere, eu te curo. Você me mata, eu te dou vida. Estás a ser boela? Não, estou a ser cristão. Quem é cristão? Já não se fazem mais cristão como Cristo, né? Na empresa assim já estão a programar o que vão fazer amanhã no colega que lhe fez mal. Não, eu vi estragar teu plano. Você vai voltar amanhã para a empresa com muito amor, com muito carinho, servindo um doce café para o colega que te serviu um amargo fel. Porque nós não somos dos que ferem, nós somos dos que curam feridas. Nós somos de Cristo, quem pode glorificar a Deus. Amém. Agora, amados, toda essa ira, toda essa raiva, toda essa mágoa tem uma origem: o pecado, a queda, a depravação humana, o homem mau. Começamos a ver mulheres deitando o seu próprio filho, ok? O pecado deixa de ser apenas mero pecado. O pecado começa a se tornar doença. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pedófilo, alguém me disse assim, pastor, o pedófilo não é só um pecador, o pedófilo é um doente, ele nasceu com uma peça a menos. Lhe falta uma coisa, a medicina provou, eu disse, não li esse estudo, mas é que o pedófilo é mesmo mau. Eu tenho filhas pequeninas em casa, eu não sei se suportaria um mundo de pedófilo. Por isso, eu acho que é por isso que eu meti minha filha a treinar jiu-jitsu, porque pode haver um pedófilo qualquer, até nas escolas, no colégio, então eu lhes ensinei a partir braço. Pago todos os meses para... Ainda estava com a minha filha antes de ontem lá, quando eu cheguei, trouxe mais um par de kimono, e eu disse assim, olha filha, eu todos os dias baixo alguns golpes para você aprender aqui a treinar em casa. Vem, vamos sentar aqui na cama. Sentei e comecei a lhe mostrar. Disse, não, papai, nós não podemos fazer isso, isso é muito perigoso. Disse, sim, você aprende só, mas não faz. Mas aprende. Disse, meu professor vai falar que isso aqui não, isso não é do cinturão branco. Mas na minha cabeça, esse mundo é muito perigoso, que eu preciso treiná-la para se defender, porque nem sempre o papai vai estar presente. Mas se o papai não estiver, tem que estar uma técnica para você estrangular alguém. O mundo não está bom. Então você tem que se preparar para um mundo que não é bom, para se defender. Mas esse mundo que não está bom por uma razão, porque o homem decaiu da sua originalidade em Deus. O homem descaiu. Dali a série de mensagens: criação, queda, redenção, glorificação. Criação, queda. Muita gente, quando olha para esse mundo, fica frustrado porque ele pensa assim, mas como é que Deus vai fazer um mundo como esse? Mas se Deus é bom, fez pessoas assim, por quê? Não, Deus não fez pessoas assim, vocês ficaram assim. E é sobre isso que eu quero tratar hoje, sobre a razão de vocês ficarem assim. A partir de hoje, quando você começar a notar em ti um comportamento à toa, um temperamento lixo, se lembra da mensagem de hoje, é porque você caiu. Você não foi feito para ser assim, bem nervoso à toa, né? Com vontade de matar alguém. Aconteceu uma coisa, e é sobre isso que vamos falar, sobre queda. Amém? Diga para alguém: queda. 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 Lhe diga assim: caímos. Caímos. O homem caiu. O humano caiu. Tome sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos ler 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3. Apenas alguns versículos do capítulo 2. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem para os dias de culto de quinta, mas eu vos amo muito, irmãos que não vêm durante a semana. Alguém disse-me domingo passado: pastor, eu te admiro muito. Perguntei por quê.
Porque o pastor consegue pregar tudo. O pastor consegue pregar tudo bíblico. Como é que o pastor consegue fazer isso? Consegue pregar o estudo bíblico. Se eu preciso fazer isso. Eu sou um pregador nato, mas como pastor local eu preciso me esforçar para tornar o estudo bíblico, né, uma exposição bíblica em uma mensagem de domingo. Então não é fácil, mas vamos a isso mais uma vez. Espero que o Senhor me ajude a pregar estudo. Gênesis capítulo 2. Vamos ler, de Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 15, 16 e 17 que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente, porque no dia que dela, certamente, capítulo 3, versículo 11. Diz a palavra: E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela, e todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás ervas do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Pai, obrigado por esse dia. É a tua palavra que ansiamos e desejamos. É ela que queremos ouvir. Nos ensina. Mais uma vez nos ensina. Queremos aprender e viver para a tua própria glória. No nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, você que o tem. Deus abençoe. Amados irmãos, no domingo passado, começamos a falar da criação e apontamos aspectos da criação intrínseco ao seu próprio Criador, a criação de Deus, como hoje conseguimos contemplar, sendo nós também criaturas de Deus, e foi perfeita. Deus é perfeito e Deus estabeleceu criar tudo perfeito. A terra era perfeita,
os animais perfeitos, as plantas perfeitas, o modo de reprodução era perfeito. Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Imago Dei, imagem de Deus. A imagem de Deus, isso é a personalidade do homem, foi feita da medida da pessoa de Deus. Ou inteligência, determinação e consciência moral foi feito a partir de Deus. Quando falamos que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, não queremos nós dizer que Deus é feito de cabeça, tronco e membros. Não. Porque de outro modo, como dissemos domingo passado, poderíamos dizer que o macaco também é, o chimpanzé também é, gorila também é, porque eles nos são primos quanto ao aspecto físico ou à aparência, né? Alguém certa vez disse que o homem não veio do macaco, o homem é uma espécie de macaco. Isso quanto à biologia, ok? Quanto à aparência externa. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é criado do próprio Deus, formado do pó. Fomos criados com essa estrutura, porque a estrutura responde às nossas necessidades como seres criados por Deus para governar, para administrar, para liderar, para produzir, para multiplicar. Imagina, se os homens tivessem o formato do boi, talvez não tivéssemos construído os aviões que construímos. Não podíamos fazer o edifício que fizemos. Ainda que o boi tivesse uma tremenda inteligência, sua estrutura física, sem mãos, sem dedo, sem os pés, né, como nós temos, nos permite muita coisa dali que os evolucionistas acreditam que nós evoluímos até chegarmos a essa dimensão. Mas nenhuma evolução evolui senão dentro dos limites da criação, e nós precisamos pensar a partir disso como inclusive o processo evolutivo era apenas um processo criativo, ou Deus não só criou a criação, Deus criou inclusive a possibilidade de qualquer forma de evolução que se dá na própria biologia humana. Deus é criador de todas as coisas. E nossa afirmação no domingo passado foi apontar para a criação de Deus e o Criador e o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que a criação, ela justifica claramente a queda. Se Deus criou tudo perfeito, por que o mundo não é perfeito? Se Deus criou tudo bom e viu Deus que era bom, por que as coisas já não estão boas? Por que o mar atravessa seu limite e cria tsunamis, terremotos? Por que a terra no Japão estremece? As placas tectônicas já não obedecem. Por que temos pestes? Por que temos doença? Será que Deus criou mesmo todos esses insetos também para nos causarem males? O que Deus criou de fato? Deus criou tudo bem, Deus criou tudo perfeito, mas aconteceu algo no processo: queda. Amém? A queda. Deus criou o homem, lhe colocou no meio do jardim e lhe disse: lidera, administra, governa, sujeita a terra debaixo de si. É como se Deus estivesse a dizer: eu tenho autoridade sobre todas as coisas, mas eu partilho, comunico minha autoridade a ti para governar a terra. Nota a palavra: Deus é administrador de tudo e estabeleceu o homem para ser administrador da terra que ele mesmo criou. O homem é o caçula da criação. O homem não veio antes do boi, o homem não veio antes do gorila, o homem não veio antes dos peixes, não veio antes do pássaro. Nós somos o caçula da criação. E mais caçula ainda são as mulheres que vieram da costela do homem. Então é a última criação de Deus. Deus criou o homem, ou o ser humano, para ser o administrador de tudo que Deus havia criado antes. Assim podemos então afirmar que Deus não criou o homem, não criou a terra para o homem, sem também ter criado o homem para a terra, para governar a terra, para liderar a terra. Agora que Deus coloca o homem
como aquele que é autoridade sobre a terra, qualquer coisa que o homem fizesse iria afetar o quê? A terra. Qualquer coisa. E essa aqui é uma grande responsabilidade das autoridades. Quando eu sou autoridade, o que eu faço acaba tendo impacto sobre aquilo que está sobre minha liderança. O pai errante afeta a esposa e o filho. A mãe errante afeta os filhos. O chefe errante afeta a empresa. O mano mais velho afeta os menores. Dali, quanto maior for o poder, maior é a responsabilidade. Deus colocou poder sobre Adão, colocou poder sobre Eva, no entanto, colocou sobre ele responsabilidade. Qualquer coisa que o homem fizesse afetaria gravosamente toda a criação. E então, havia a serpente. A Bíblia também chama ela da antiga serpente. Ela, que é, na verdade, um dos nomes, um dos títulos de Satanás. A serpente era o animal mais astuto do jardim. Satanás estava no jardim e então decide enganar o homem. A queda do homem começou com engano gravíssimo. A queda do homem começou com o quê? Com engano. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso, ele é suicida desde o princípio. Há muita gente que não entende o termo Satanás. Jesus é que falou, Satanás é suicida desde o princípio. Quando a Bíblia fala suicida, mas Satanás matou quem? Satanás conhecia a ordem de Deus para o homem. O dia que você comer, você vai morrer. Satanás, a incitar Eva a comer, Satanás queria que o homem morresse. Por isso Jesus usou, ele é suicida e mentiroso desde o princípio, porque ele sabia que o engano que ele fizesse para com Eva levaria os homens ao suicídio. O ato de comer, o que Deus proibiu, era um ato de suicídio. O homem comeria e o homem morreria. E Satanás induziu Eva a comer. Não quero entrar aqui em aspectos teológicos, falando qual a fruta era essa. Eu sei que para a nossa mente ocidental, quando eu falo que Adão comeu um fruto proibido, logo te vem na cabeça maçã. Apple. 17 Pro Max. Uma maçã que rataram lá, que está num telefone e custa caro. E a maçã não está inteira, é metade. E como que o iPhone tivesse a dizer isso aqui é o pecado, né? Uma maçã que comeram lá, Apple, uma maçã metade, mas todo mundo se atrai. Em setembro saiu o Apple 17, todo mundo a lutar para ser o primeiro, né? E compramos aí o argumento capitalista, né? E olhou Eva e viu que era gostosa para se comer. Eu acredito que o fundador da Apple explorou essa memória comum que todos nós temos do pecado e então trouxe um pecado para trocar todos os anos. Apple. Quem já trocou o seu? Alguém ainda está a pecar até hoje com o iPhone 7? Né? Eu acho que você já não peca, você é santo. Você já não cai no mercantilismo. Vamos. Ninguém sabe, a Bíblia não diz qual fruto Adão comeu. A Bíblia não sabe, né? E não tem o interesse de explicar de fruto. Acredito que se dissesse, as pessoas iam ir procurar onde está. Talvez seja um fruto que já não se conhece. Se fosse maçã, não teria muita lógica, porque a Bíblia diz, e Deus disse a Adão, coma de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore que está no meio. Quer dizer que ela era uma árvore única, ok? Especial e exclusiva. É uma árvore que não tinha referência, não tinha igual, não tinha outra semelhante. Então, é uma árvore com uma certa exclusividade. Logo, maçã está descartada, pera também, banana, muito mais, certo? Então, Adão come, peca contra o Senhor, comendo do que o Senhor lhe proibira, porque o inimigo, Satanás, a serpente, enganou. Certo? A serpente fez o quê? Enganou. Alguém vai perguntar, mas pastor, enganou como? Falou. Mas serpente fala, Satanás fala. Ele falou.
Algumas escolas teológicas vão afirmar que provavelmente a serpente era um animal com uma estatura quase que semelhante ao homem, que tinha pés, que tinha braços e andava e falava. Isso são apenas questões extras bíblicas. Vais encontrar ali em várias defesas teológicas, mas nós não afirmamos tal coisa. Preferimos ficar com o que a Bíblia disse, certo? E a serpente falou. E onde é que eles vão buscar esses termos? Porque a Bíblia diz que o Senhor, ao condenar a serpente, disse: a partir de hoje, tu andarás sobre o teu próprio ventre, significando que anteriormente ele não andava sobre o seu ventre. Provavelmente a serpente era aí também um animal assim muito inteligente, um ser assim de pé, que falava e conversava e convenceu Eva a pecar contra Deus. E qual foi o argumento usado pela serpente? O que o Senhor vos disse? O que o Senhor vos disse? O Senhor disse: se nós comermos dessa árvore vamos morrer. Ele disse: não. Satanás, sempre que engana, ele contradiz a palavra de Deus. Sempre que qualquer argumento, por mais convincente que seja, vier contra a palavra de Deus, pode ter certeza que o diabo está no meio. Não importa quão lógico pareça, não importa quão profundo pareça, se vai na contramão do que Deus disse, Deus está sendo simplesmente atacado pelo maligno. Ou a palavra de Deus está sendo mudada. É mudar a verdade em mentira. Então Satanás é suicida porque sabia o fim, era a morte dos homens. Satanás é mentiroso. Ele traz uma meia verdade para te tirar da verdade. Meia verdade é uma mentira mais perigosa do que a própria mentira. Porque a meia verdade é a mentira que se esconde atrás da verdade para depois te trazer as consequências da mentira. E Adão comeu porque sua esposa lhe deu a comer. E Adão começou a sentir os sintomas de pecar contra Deus. A Bíblia diz que ele se viu nu. Eles já tinham sido criados nus, mas nunca se viram nu. Isso significa que quando eles comeram, se abriu algo do que Satanás dissera. O dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando o homem come, o que eles perdem primeiro foi inocência. Não que os homens nunca soubessem da sua condição, é que eles estavam nus, mas não havia neles defeitos, defeito algum. Só havia virtude, não havia vergonha, não havia medo, não havia pavor. Mas a partir do momento que os homens comeram, começaram a ver neles debilidades, começaram a ver neles defeitos, começaram a ver um no outro vergonha. De quem Adão sentiu vergonha? Senão da Eva mesmo. De quem Eva sentiu vergonha? Senão de Adão. É isso que o pecado faz. Coloca distância entre eu e o próximo. Coloca vergonha e começa a manifestar aspectos negativos de nós mesmos. O que o homem fez quando comeu, ele ganhou consciência da sua miséria. De quão frágil ele era. De quão caído ele estava. E a Bíblia diz que quando o Senhor aparece no jardim, ele se esconde atrás da árvore. E o Senhor aparece e chama: Adão, Adão, onde estás? Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Te escondeste por quê? Porque eu estou nu. Quem te disse que estás nu? Porventura comeste da árvore que eu te proibi? E ele disse: a mulher que me deste, me deu a comer. Começa agora a acusação. E isso que o pecado traz. Não há uma das características mais satânica do que a acusação. Por isso Satanás, ele é mentiroso, ele é enganador e ele é acusador. Adão e Eva começaram a manifestar características satânicas. Mentirosos, acusadores. Amém. A mulher que me deste é que me deu a comer. E o Senhor perguntou à mulher: por que fizeste isso? Ela disse: a serpente me enganou, também acusou. Cada um acusa o dele. É a mulher que me deste. E você, mulher, é a serpente que me deste. Acusação. E quando Deus se virou para a serpente, Deus não fez senão sentença. Disse à serpente como ela seria, e disse que você futuramente
será esmagada pela cabeça. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da... Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Essa frase eu vou explicar muito mais no próximo domingo, porque ela fala muito da redenção, porque a semente da mulher que Deus falava naquele momento era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que quando viesse podia ser mordido no calcanhar, mas com a vitória da cruz ele esmagaria a cabeça da serpente. Por isso Jesus também é chamado a semente da mulher. Jesus é a semente da mulher, o que estava profetizado em Gênesis, e a vitória que ele teria sobre a serpente. E agora a Bíblia também diz uma sentença à mulher: a partir de agora, porque você pecou, com dor terás os teus partos, teus filhos vão nascer com muita dor. Aqui vamos, primeiro, aprendemos aqui sobre a consequência pessoal particular do pecado. A partir daquele momento, Eva teria uma consequência particular, personalizada do pecado. Amados, o pecado traz consequências pessoais. Quem peca vai sofrer as consequências do pecado. E isso que veio com Eva. Imagina como é que seriam os partos. Há muitas mulheres que aqui gostariam de ter mais um filho, mas quando pensa na dor, é melhor só evitar. Quando pensa na faca, quando pensa no perigo que passou, diz, é melhor só usar já anticoncepcional. Deixa só meter já mola. Por quê? Porque a queda humana trouxe consequências biológicas, consequências fisiológicas, consequências materiais. Os homens foram tomados por consequências pessoais. Então, quando caímos, os homens descaíram em muitas coisas. A inteligência ficou afetada, a autoridade ficou corrompida, a determinação ficou falha, a nossa moralidade ficou suja, porque o pecado traz consequências pessoais. Fale para alguém devagar: pecado traz consequências pessoais. Consequências pessoais. Consequências particulares. Essa consequência de Eva não cabe a Adão, porque Adão não dá parto, então ele nunca vai sentir dor de parto. Então, essa consequência é particular, é particularizada para a mulher. O pecado trouxe consequências particularizadas para a mulher. É por isso, quando nós vamos discutir com as feministas, temos que lhes explicar que o homem não é igual à mulher. Deus fez o homem diferente da mulher, que no mesmo pecado tiveram consequências diferentes. Consequências intrínsecas à própria natureza feminina, intrínseca à própria realidade feminina. E a Bíblia diz que quando Deus se vira para Adão, também traz consequências só para Adão. Consequências da mulher: com dor terá seu parto. Segundo, o seu desejo será para o seu marido. A mulher já tinha sido feita para ser submissa ao homem, já tinha sido feita adjutora do homem, mas na maldição veio algo: o teu desejo será sobre o teu marido e ele te dominará. Quando nós vemos o machismo e a força do homem pesando em agressão sobre a mulher, podemos ter certeza que essa também é uma consequência do pecado e da queda. Ele é machista, ele é bruto. Amado, é o pecado, é a queda. O homem e a mulher não foram criados para se ferir, foram criados para se amar, para se completar e manifestar a glória de Deus num jardim perfeito. Mas a queda trouxe a agressão, o feminicídio, porque o homem agora estaria dominando de maneira pecaminosa, depravada, aquele ser que foi trago a ele para ser ajudador. Ao homem, Deus disse: maldito serás tu, e a terra será maldita por causa de ti. O pecado trouxe consequência universal. Adão pecou, mas a terra toda estragou. Adão, no seu pecado, afetou o leão, afetou a cabra, afetou a girafa, afetou o elefante, afetou os peixes. Agora não é só o homem que morre, peixe morre, vaca morre, porque todo ser que estava sob domínio de Adão foi afetado pelo pecado de Adão. Por isso, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os animais também gemem.
O peixe no mar, a baleia no mar, o tubarão branco também geme. Quando é que vai ser o dia da restauração? Estamos a morrer muito. Vocês conseguem entender o perigo disso? Animal não fez nada. Cão não fez nada. Agora ele ladra todo mundo. Raiva. Gato não fez nada. Virou um doqui. Até no filme do Matrix aparece gato preto. Déjà vu. Gato ficou feiticeiro. Leão lhe fecharam num parque. Aí lhe visitam porque é mau. Leão é grande. Cabeça dele é assim desse tamanho. Se te gritam, morreste antes de morrer. Eram nossos amigos. Vivíamos com eles no jardim. Eram lindos como Deus os criou. Mas desde que entrou a corrupção na terra, a terra ficou maldita por causa do homem. Por isso a terra é perigosa. O pai diz, depois das 20, filho nenhum mais sai. Porque o próprio pai sabe, a terra é perigosa. E não basta já, o cão é cão, homem mais vira cão. Sai, vai numa rua, um cão te ladra, te recebe o telefone, dá mais 2 chapadas na conta do teu telefone. Tenta apanhar táxi e sequestro, isso é um assalto. Homem virou cão. Moças também ladram. Mordem. Têm raiva. Passam tétano. Meninas lindas de dia são prostitutas de noite. A terra ficou descaracterizada por causa do pecado do homem. Isso é doutrina da queda. O homem caiu da sua originalidade. Nós estamos como estamos por causa da queda. O homem caiu. Por isso estamos a sofrer. E Adão também recebeu outra maldição. Outra expressão de maldição. Não só a terra seria maldita. Ele comeria o seu pão com suor. A terra produziria abrolhos e espinhos. O homem teria suas coisas com dificuldades. Amados, o problema da crise que estamos a viver, que promoveram o vandalismo, não é só questão do governo errado, administração errada, governantes falhos, corruptos e marimbondos. Também é, antes de tudo, por causa do pecado. A terra produziria dificuldades. Não importa onde estejamos. Você pode estar na América, mas todos os dias nascem ameaças. Rússia quer mandar bombas para a América. Você pode estar no primeiro mundo. Você pode estar naquelas nações europeias. Veja a linda Ucrânia, que foi praticamente reduzida a pó. Olhe para a Palestina, que está na faixa de Gaza, reduzida a pó. Olhe para a Turquia. Olhe para os países que outrora eram jardins, viraram inferno por conta do pecado. O pecado não teve apenas consequências pessoais. Os pecados trouxeram consequências universais. Doenças são filhas do pecado. Enfermidades, vícios, elas nasceram do pecado. A queda do homem inaugurou todos os problemas que conhecemos hoje, meus irmãos. Todos os problemas que conhecemos hoje. Todos esses problemas, elas têm sua origem básicas no pecado. Deixa eu seguir. Para que, então, os irmãos entendam minhas alegações. Primeiro, pastor, então por que o homem caiu? A Bíblia responde que Deus a ninguém tenta. Quando o homem peca por causa da sua própria cobiça. Eva olhou para a serpente, cobiçou, e no momento que cobiçou, a cobiça gerou o pecado. A cobiça gerou o pecado. Quando ela come, a Bíblia diz, e o pecado gerou morte. Sempre que alguém peca, pecamos a partir da cobiça. Gostei do moço, cobiçou? Foi. Gostou da moça, cobiçou? Foi. A cobiça é o pecado ainda em seu estado de gravidez. Mas quando ela dá parto ao ato, aí então esse pecado vai gerar morte. Foi o que aconteceu com Eva. Ele olhou para a fruta, diz a Bíblia que ele viu que era boa para se comer, tinha boa aparência, então pegou nela e comeu. Só que o pecado é bonito, o pecado é lindo. Amado, o pecado também não vem feio, não? O pecado vem sempre vestido.
de coisa linda. Dalila não era feia, mas era barbeira. Uma barbeira bonita, que te corta o cabelo, te tira as tranças. É um moço bonito, alto, que vem com boa aparência. É um senhor que trabalha num alto cargo do Estado, ou tem uma grande empresa, conduz um carro top de gama, e o pecado não vem feio, o pecado vem bonito, para que produza em ti cobiça, cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte. Satanás continua agindo do mesmo jeito, ele não mudou. Então, nós temos aqui na Bíblia, na queda, na doutrina da queda, primeiro, a cobiça da mulher. Segundo, nós temos a desobediência do homem. E a Bíblia diz que por causa do homem entrou o pecado no mundo. Amém? Por causa de um homem. Quem é esse homem que trouxe o pecado ao mundo? Chama-se Adão. Eva deu o fruto, mas Adão comeu. E porque Adão era o responsável do jardim, perceba que a Bíblia não fala que por causa de uma mulher entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz por causa de um homem. Se a Bíblia diz, e Eva comeu e deu também ao seu marido, logo quem comeu primeiro foi quem? Eva. Mas a Bíblia nunca fala da entrada do pecado por conta de Eva. Ela fala do pecado por conta de Adão. Por quê? Porque Adão era a autoridade. Adão era o líder. É sobre Adão que Deus colocou a lei e a responsabilidade. Ele era o guardião do jardim. Amém? Então, quando a Bíblia fala que por causa do homem entrou o pecado, é porque, não obstante Eva ter pecado, mas a condição se expandiu para todos os filhos por conta de Adão. Por isso, quando vamos falar da redenção, vamos explicar que na encarnação, Jesus Cristo nasce sob inocência, porque Jesus Cristo tem uma mãe terrena, mas não tem um pai terreno. Para que a condição do pecado que passa pelo pai não viesse para o filho. Então Jesus tem um pai eterno, embora tenha uma mãe terrena, para que ele seja 100% Deus, como Deus de onde veio, ou de quem veio, mas também seja 100% homem, por causa da mulher de quem também veio. E vamos falar disso na redenção. Vocês conseguem perceber que o homem desobedece a Deus, e essa desobediência trouxe morte. Entender isso é entender a redenção mais tarde. Para os que gostam de apontar, o que aconteceu naquele dia quando pecaram? Separação entre o homem e Deus. Aqui diga separação entre o homem e Deus. Diga separação espiritual do homem com Deus. Ou seja mais corajoso. Diga morte espiritual do homem. Morte espiritual do homem. Deixa eu ficar mais próximo para vocês ficarem atentos. Alguns querem dormir. Vamos lá. Morte espiritual do homem. Olha o que a Bíblia fala. E os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso. Por causa deles, ele se afastou e ele não ouvirá mais. Isso está em Isaías 59:2. Isaías 59:2 mostra que o pecado coloca separação entre nós e o nosso Deus. A comunicação não flui mais. Deus não ouve. E quando a Bíblia diz que Deus já não ouve, não é que ele não ouve, é que Deus já não atende. Já não há legitimidade na tua oração para Deus te atender. Olha o que os fariseus disseram para Jesus. Mas ele é pecador. E alguém disse, não, mas pecador não faz esses milagres, porque Deus não ouve a pecadores. A expressão Deus não ouve a pecadores é Deus não atende. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não cunha o pecado. Deus não defende o pecado. Deus não promove o pecado. Então o homem, no momento que peca, existe o que nós chamamos de separação. Então o homem caído em pecado está separado de Deus. Isso não significa que Deus não lhe veja. Adão ainda ouviu a voz de Deus e se escondeu. É que a comunhão e a intimidade fica afetada pelo pecado. Você já deu conta que quando você peca, até orar você sente vergonha? Quem já sentiu isso? Quando você comete um erro, está mesmo tentar orar, mas não está saindo bem. Meu Deus, vou para um minuto, poxa. Perdoa só já. Sou tua filha, você sabe que eu sou falho mesmo. Você não tem ousadia. Mas nos dias que você está longe do pecado, próximo da oração, você já é mãe grande. Só a tua filha, pai. A ousadia. Então, o pecado na separação te tira essa ousadia. Te tira a alegria da salvação. Te tira a firmeza da inocência. Você tem preguiça até de falar com Deus. Adão, nesse estado, se escondeu.
E o que acontece é o que está escrito em Romanos capítulo 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. E essa é a finalidade do pecado. Qual é a finalidade do pecado? Produzir morte. Sempre que o pecado está vivo, quem peca está morto. Aonde o pecado está vivo, o pecador está morto. Diga para alguém, onde o pecado está vivo, o pecador está morto. Onde o pecado está vivo, o pecador está morto. Quem peca, diz a Bíblia, ele é escravo do pecado. Aquilo que te domina, te escraviza. Qualquer coisa que domina teu espírito, tua mente, ela te... Por isso muita gente é escrava do sexo, é escrava dos orgasmos, é escrava da masturbação, é escrava da pornografia, é escrava da mentira, é escrava da burla. Há dias atrás estava ouvindo um áudio de um burlador que se encontrou com outro burlador. Disse, mano, eu também faço esse trabalho, você não pode me burlar com isso. Oh, também fazes. E epa, começa a me enviar alguns links de uns burros aí que aceitam ser burlados. Eles são escravos do pecado. Outra vez, alguém estava tentando lhe aconselhar, disse assim, mano, o país está mal, não é a mesma vida assim, cada um no seu trabalho. Disse, você vai ver o que vai te acontecer. Disse, já tem um oficial que me ameaçou, não me aconteceu nada. Escravo. Sempre que algo te domina, esse algo te escraviza. Você deu conta que você está a dizer, eu não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar. Mas você que pensa, cerveja não pensa. Assim, cerveja que não pensa, está dominando o que pensa. Você no bar, com a cerveja te olha, você se olha e cerveja te ganha. E cerveja não tem cérebro. Meu primo gosta de dizer, coisa que não pensa não pode me dominar. Coisa que não pensa não pode dominar. E sexo não pensa, cerveja não pensa, vinho não pensa. Eu sou quem pensa, eu sou imago Dei, eu sou imagem de Deus. Eu tenho a mente de Cristo para dominar todas essas coisas. Quando você afirma sempre, não, eu não vou conseguir parar, eu gosto bué dele, 1,90 m, broto, e não vou conseguir. É porque você está a assumir que você é escrava. Você é escrava do prazer, você é escrava do desejo, você é escrava daquilo que te domina. E então existe uma escravatura, a escravatura do pecado. E a finalidade do pecado é morte. Aleluia. A outra coisa é a influência do pecado. Diga para alguém, influência do pecado. Jesus disse assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo repete isso em Romanos 3, 10. Não há uma única pessoa justa, nenhuma sequer. Paulo afirma as palavras de Jesus para dizer que o pecado foi tão global, tão abrangente, que afetou todos, não ficou nenhum. Estava aquele teu tio bem bom, é pecador. Estava aquele tio bem fixe, também é pecador. Todo mundo tem um teto de vidro. Todo mundo está sob a influência gravosa do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo privado da glória. É por isso, na minha casa, casei com uma pecadora. Glórias a Deus, salva, resgatada, redimida, doutrinada. E confio nela, por ser uma mulher de Deus. Deposito minha confiança em Deus e minha certeza de que ela é uma serva separada por Deus. Só que quando casamos, 5 anos depois começaram a nascer outros pecadores na nossa casa. Primeiro vieram os gêmeos e o rapaz, por causa do pecado, não aguentou, morreu. A menina nasceu sob condição de pecado, ficou na incubadora, mas com muita oração sobreviveu. E está crescendo na nossa casa, já tem 10 anos. Depois mandou chamar mais outra pecadora, chamada Ruth. Depois veio mais uma pecadora, Noa. Depois... Estou a criar uns pecadores na minha casa. Me disseram, lhe ensina no caminho em que deve andar, para não se desviar dele, porque eles têm potência para o desvio. Então eu preciso criar condições para o pecado deles não aparecer. Então lhes vigio, lhes controlo. Tem câmera na sala, câmera no corredor. Não deixo muitos rapazes vir passar final de semana lá. Já tem pecadoras, vem mais uns pecadores, primos. Pode dar problema. Eu sou pastor. Eu fico no escritório a ouvir muitas histórias. Não, pastor, quando eu tinha 5 anos, o meu primo tentou me violar, estou traumatizado. Então, amado, não vai acontecer com a minha filha.
Meti câmera no corredor, no quarto de menina, rapaz, não entra. Estou a controlar. Eu não quero confiança com pecadores. Ah não, só tem 10 anos. É uma pecadora de 10 anos. Filha de Adão e Eva. Minha filha, não, vou lhe dar o que eu não tinha. Vou lhe comprar telefone. Amados, é criança. Criança, filha de Adão. Mas ela ainda é uma criança inocente. Pai dele não era. E a influência, o poder do pecado que Adão teve, desceu sobre seus filhos. Eu, por exemplo, se voltar a ser criança, não me confiam. Vocês só podem começar a me confiar a partir dos 13, quando eu recebi Jesus. Antes disso, eu era pai grande, mesmo sendo neném. Meu pai está no quarto a dormir. Porta dele não tem porta, era cortina. Eu coloquei aqui pornografia no deck. Baixei o volume para ouvir. Acho que o meu pai ouviu. Meu pai está saindo devagar. Só que eu não estou ouvindo o passo, eu estou ouvindo a... Criança, bebês diabo. Meu pai entra, telejornal. Volta, física. Sai, TPA. Entra. Meu irmão, a primeiríssima vez que eu vi pornografia, primeiríssima vez, era menino. Nós ficamos no quarto com meus tios. Tá? Tio Estraga não veio, tanto Estraga. Meu tio hoje não veio. Ele cultua aqui, não veio. Tia Marisa, tá aí mulher dele, levanta, vamos. Mulher dele. Teu marido, senta só, vai. Estamos assistindo no quarto, TV, deck, né? Naquele tempo era deck, a pessoa que não sabe o que é deck, eu sintonizava cassete para assistir o filme. Nós estamos assistindo filme, Van Damme, Shiro do Van Damme, pancada, saiu aqui no Troca, Rambo, Schwarzenegger, Comando da Geni, Comando do Chumbo. São títulos que nós aqui inventamos porque não entendemos bem inglês. Nós não queríamos encontrar narrativa, é só tiro, mata. Amém? O primeiro filme que não tinha tiro era Titanic. Bandido é água, só estávamos a chorar. Ah não. Acontecia o seguinte, Deus. Estamos assistindo filme, depois chegam, ei, crianças, saem já. Eu pensei, não, não chutar por quê? Conversei com meu amigo no Jazz, é o seguinte, essas cotas, quando nós assistimos o filme, depois nos chutam, é porque tem um filme, mais filme do que aquele filme. Tem uma ideia, qual é a ideia? Nós começamos a assistir filme de tarde. Eles vão buscar as cassetes lá, nos Kwanzaa, às X horas. Nós de manhã, já vamos entrar debaixo da cama. Cama com lençol que chega até embaixo. Eu e meu amigo entramos, ficamos lá. Hora de vir filme, muita gente vieram. Um dos meus amigos dá conta, estamos debaixo da cama. Se você falar, eu will kill you. Porque nós assistíamos muita filme, já sabíamos, I will kill you. You will die. Nós estamos debaixo da cama. Pegaram, todo mundo assistiu. Agora chotaram as crianças. Chotaram todas as crianças que estavam presentes, menos nós. Nós estávamos debaixo da cama. A primeiríssima vez que eu vi pornografia foi nesse cenário. Eu debaixo da cama, com a minha mão aqui só assim, debaixo da cortina. Eu lembro bem do cenário, deixa eu contar para vocês. Aí o filme começa com um carro limusine branco. Aí vem um moço assim, todo galã, bonito, jovem. Abre a camisa ao meio, eu pensei, vai começar uma luta agora. Esse aí deve bater bué. Tem bué de músculo, tem six-pack na barriga. Aí tá vindo uma moça de saltos altos, vermelho, em vestido, encostou e falou, será que vai lutar com mulher? Esse aí tipo não tem garra, vai lutar com mulher. Aí chega, encosta e agarra, essa luta é como? Aí daqui a pouco, tá se agarrar, um amigo disse, isso é malcriado. Disse, você fica só aqui, você não faz barulho. E aí começou a minha introdução ao mundo da pornografia. Devíamos ter cerca de 7 anos, 8. Daqui a pouco não queríamos mais assistir outros filmes, porque todas as vídeos do bairro tinha filme Van Damme, Chuck Norris, né? Depois tinha um filme que a capa estava virada, nós já sabíamos que esse aqui é um filme de verdade.
E nós íamos assistir aquilo, só acontecia de noite. Muitas vezes que haviam só física. E éramos miúdos. Meu pai assim, está a ouvir pregação agora. Só está a saber agora como é que eu assisti. Porque não confie nas crianças. Nós, mesmo neném, somos filhos de Adão e Eva, caídos em pecado, depravados. Se você tem uma dessas peças na tua casa, não lhe confia. Bota a vigia, bota a câmera, lhe segue, lhe acompanha, ensina o menino no caminho em que deve andar. Não são só rapazes. Muitas meninas começaram a primeira masturbação nos vídeos, nas cassetes do pai escondida, foi assistir e entrou para a sexualidade. E muitas vezes depravada. A sexualidade de hoje está pior. Mulheres com mulheres a se beijar, homens com homens. Quando você vê tua filha virou lésbica, tem amiga dela, minha amiga preferida, mas assistem filmes. Hoje não tem cassete, hoje não tem deck, é no telefone. Há um clique no Google, XX. XX vídeos. Só botar aí no Google, aparece e fala, és menor, és maior de 18, é só meter sim. Telefone não pensa, aceita, te dá todos os vídeos. E nosso filho está sendo criado nesse mundo. E você não confia numa criança. Minha filha está na escola dominical, não lhe confio. Quando fizer a idade que fizer, e eu caí do joelho aos pés da cruz, e eu olhar para ela, que Jesus salvou ela, que ela foi regenerada, que ela foi transformada pelo poder do Evangelho, aí eu poderei dizer, tem uma cristã na minha casa, alguém que tem compromisso com a cruz de Cristo, com o Cristo da cruz, alguém que foi redimida, não preciso mais lhe controlar, não preciso meter mais guarda por fora, câmera por fora, porque ela tem um Espírito por dentro, tem um Espírito por dentro, tem um Espírito, aleluias! Mas enquanto não tiver, não lhes confia. Porque na minha casa não vai acontecer aquela frase que diz, os filhos dos pastores são piores. Na minha casa não. Estou lhes copiar. É o quê? Está a tentar mentir, aqui mentira não entra. E como é que tira? Meu pai me ensinou a tirar com surra, castigo. Usa vara na criança. Há pais de hoje que dizem assim, eu não bato no meu filho. Sou pai civilizado. Vai. Eu não bato, eu não bato. Eu basta falar. Aí é. Não quer ver criança chorar, vai chorar você. Criança me fizeram para chorar, por isso a primeira linguagem dele é choro. Já nasce, tem que chorar até 12 anos. Castigo mesmo. Tá de quê? Vai. Não sai, fica ali. Tem que refletir no quarto. A primeira vez que me bateram no meu pé e me meteram de castigo, pensei, bué. Estava refletindo, eu sou mais velho. Plano de comprar minha casa para ir embora. Vai fazer poder plano. Nem vou viver aqui, vou viver na Mutamba. Eu que vivo nos Kwanza, dinheiro vai ser aonde, mano? Mas reflexão. Acho que é por isso que comecei a fazer negócio cedo. Abri bancada lá no portão com 10 anos. Comecei a vender chuinga com chugo, com rebuçado. Mas glórias a Deus que o negócio foi abaixo. Porque numa altura que meu pai ficou sem condições, paguei a escola dos meus irmãos, comprei caderno e o negócio foi abaixo. Eu com 10 anos paguei a escola dos meus irmãos. Você com 18 não pagou ainda de ninguém. Você tem que se arrepender. A abrangência do pecado. Diz a Bíblia, pois sabemos que até agora toda a criação geme com as dores de parto. Quer dizer que o pecado e a queda foi abrangente. Quer dizer que toda a terra geme. Quando vê mesmo o rato está gemendo, é você que causou isso, ser humano. Quando você vê os animais a serem mortos nas estradas, tudo veio por causa do pecado. A própria criação geme e aguarda a manifestação, a glorificação, aguarda a redenção. Amados, a terra toda, hoje ela vive as consequências do pecado de Adão. Então, entender a queda é entender a base da redenção. Você nunca entenderia a pregação da redenção se você não entender isso antes. Você não entender que todos estamos mal, que todos pecamos,
destituídos estamos da glória de Deus, separados. Eu estou a falar isso como se tivéssemos hoje, para que isso nos faça compreender o que vamos falar no domingo a seguir. Para que você entenda que a razão por que eu venho aqui na igreja não é para ter carro, casa, dinheiro. É porque a redenção operada em Cristo Jesus me livrou de tudo isso que vos contei agora. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo nos tirou das condenações do pecado, da sua abrangência, da sua influência, do seu poder. Embora nós ainda não estamos livres da sua presença. Amém? Na redenção você vai aprender que nós estamos longe da sua influência, do seu poder, mas não estamos longe da sua presença. Ainda estamos perto do pecado. O pecado ainda nos rodeia. Por isso temos que viver de modos a termos uma grande nuvem de testemunha. A vivermos em santificação para não sermos motivo de escândalo. Porque ainda estamos na presença do pecado, mas nós aguardamos a redenção do corpo, a glorificação, aonde nós não teremos mais nem o poder do pecado, nem a presença do pecado. Já não haverá tentação, já não haverá condição de cair. Mas hoje ainda temos. Por isso temos que fugir. Crente não senta em todo sítio, não anda com todo mundo, não come em todo meio. Por quê? Porque temos que dar bom testemunho do nome de Jesus. Aleluia. Porque há crente que pensa que pode ser light. I'm light. Ele é da igreja, é da Jesus, mas amigas todas delas são rafeira. Ela é casada, tem marido, tem filhos, mas amigas delas são as voadas. Não trabalham, mas viajam bué. Dubai. Vocês vão fazer o quê? E a pessoa diz, não é normal. Não, não é. Quem é crente precisa aprender que a bem-aventurança é não andar no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. A Bíblia diz claramente, ninguém vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é uma mulher fiel ao teu marido, estás com uma amiga que trai todos os dias e está a viver benefícios da traição, um dia você vai trair. Não, amiga. Esquece. Hoje agora é casado com casado, estás amanhã, estás a perder tua vida. Vai te dar o quê? Você, não, isso aqui não está errado, não é bíblico, estás a rir. Daqui a pouco você não assusta, só está a te entrar a influência do pecado, está a te entrar a manifestação do erro. Daqui a pouco você está assustado também, estás a abraçar. Você que não fazia. No primeiro beijo ainda vais apanhar um arrepio, mas depois, saliva anestesia. Erra na primeira vez, daqui a pouco já está no caminho. Por quê? Porque você deu tanto ouvido ao erro que daqui a pouco você normalizou o erro. Nós não somos destes. Nós somos dos que foram resgatados no sangue do Cordeiro. Nós temos irmãos em Cristo, irmãos de oração, irmãos da mesma fé, irmãos da mesma paciência, irmãos da mesma santidade, irmãos da mesma justiça. Rapaz, ninguém vos engana. Hoje no meio cristão temos muita hipocrisia, crentes. Irmãos da igreja que aqui a dialética é séria, mas bebe, que é uma coisa feia. Há irmão que se nós recolher aqui telefone, 50% estão na disciplina já. Os nudes. Os se envia só uma foto da parte íntima. É por causa da condição do pecado. Só que nós vamos aprender domingo que nós já fomos redimidos dessas coisas. Pode surgir, pode sentir alguma coisa, nós já fomos resgatados. Martinho Lutero disse, eu pensei que o velho homem morreria na água do batismo, só que eu descobri que o miserável sabe nadar. Mas eu entendo também que esse miserável sabe nadar, mas eu também sei eu lhe afogar. Quando está tentando vir nadar, lhe pego, você já morreu, 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 não tens influência sobre a minha vida. Quando Jesus nos salvou, Ele arrancou todo o nosso pecado, pegou no pecado, lançou no mar de esquecimento e colocou uma placa, proibido pescar. Ninguém pode levantar mais meus pecados passados, eu estou perdoado. Mas eu não posso mais viver de pecados presentes. Então o que acontece é que nós somos enviados como ovelha no meio de lobos. Ainda estamos no mundo sob a influência global do pecado.
Fomos enviados como missionários para pregar o evangelho, para pregar salvação aos outros. Mas ainda temos a presença do pecado, a presença influenciadora dela. Nós precisamos vigiar nossos passos para não sermos arrastados outra vez à nossa condição passada. Então, se houve queda, como é que eu lido com ela? Como é que eu lido com a condição de pecar, de falhar, de cair? Com resistência, santificação. Quero terminar dizendo o seguinte: existem 3 expressões importantes da salvação. E os reformados diziam o seguinte: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo, estou sendo e serei. Quem é salvo? Quem é salvo? Quem está sendo salvo? Quem será salvo? Parece contraditório, né? Se eu já fui salvo, ainda estou sendo salvo. Sim. Quando a Bíblia diz que eu fui salvo, ou quando nós afirmamos que eu fui salvo, ou eu sou salvo, estou a dizer que eu sou salvo do pecado. Amém? Diga, sou salvo do pecado. Mas quando eu digo estou sendo salvo, eu estou sendo salvo da influência do pecado todos os dias. Está alguém tentando me corromper? Tem um business aqui, entra só aqui. O que eu faço? Esquivo. Estou sendo, já sou salvo, mas estou sendo salvo. Como é? Te surgiu uma gata. Lembro quando eu era muito mais jovem, e uma irmã, ainda não era irmã, mas ia na nossa igreja, bonita, assim alta, Miss, decidiu gostar de mim. E ela fofa, toda linda. Já vivia naquelas bandas da cidade, nós somos do Kazenga, hoje ainda. Nossas roupas são todas do fado, da OPI, né? Da Billabong, tudo no fado. A moça já veio bem limpa, estremeceu com a congregação toda. Já metia roupa que outra menina sabia mesmo, não é falsa, roupa é essa. Moça linda, e decidiu gostar desse jovem pregador. E foi. Quando ela falou primeiro comigo uma vez, a primeira vez eu falei, não vai dar, eu tenho compromisso com Deus. E vai. Quando eu contei nos meus amigos, disseram, oui, Deus sabe mesmo qual é o filho que ele manda a tentação. Eu? Deus ia me perdoar, mas eu não ia aguentar essa. Por quê? Porque ainda estamos sob influência do pecado. Ainda estamos aqui. O pecado de tão perto nos rodeia todos os dias. Por isso, eu não sou salvo apenas. Eu estou sendo. Surgiu uma coisa, escapei. E, graças a Deus, foi. Não fica relaxado. Vai vir outra tentação. Vai sempre piorar. Ontem veio um moço do esportagem. E o diabo vai falar, não. Ela não gosta de esportagem, manda do rancho. Está vindo do rancho, não está vindo, vai vir do Lamborghini. Satanás vai enviar qualquer coisa para atentar contra a tua firmeza. Mas eu sou salvo, mas estou sendo salvo, esquivando a cada falha, a cada ataque. Por isso eu usei capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o calçado do Evangelho, porque a minha luta não é contra carne e sangue, mas potestade, principado, príncipes e ossos do mal nos lugares celestiais. Eu estou sendo salvo. Aleluia. Quem está sendo salvo? Quem nessa semana esquivou um problema, esquivou um erro? Quem nesse mês esquivou uma situação? Quem nesse ano fugiu do escândalo? Deus te abençoe, porque você está sendo salvo. Mas eu quero te dizer algo, você será salvo. O dia chegará em que toda a tua luta, toda a tua força será transformada em coroa de vitória. Coroa de vitória. Se coloque em pé, dando glórias a Deus. Chegará o dia que toda a tua resistência terá confirmação. Estou sendo salvo todos os dias da presença do pecado, de sua influência, daqueles que tentam me corromper, daqueles que tentam me desviar do foco, daqueles que tentam me desviar da palavra de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Às vezes a influência não está fora. Irmãos, às vezes a influência está no nosso coração. Às vezes nos aparece algo que nós gostamos muito, algo que nós desejamos muito, algo que até um dia esperamos.
Às vezes é marido